Olá, pessoal! O alicate amperímetro é um instrumento utilizado por eletricistas para medição da corrente elétrica e ele possui duas grandes vantagens. A primeira é a segurança, pois não circula no instrumento a corrente de carga. E a segunda vantagem é a praticidade, pois não há necessidade do seccionamento do circuito elétrico. Temos em tela a ilustração de um alicate amperímetro. Para que possamos realizar a medição da corrente elétrica, abrimos as pinças do instrumento, introduzimos o condutor elétrico e, em sequência, fechamos as pinças. Quando a corrente elétrica circular pelo condutor, irá produzir um campo magnético ao longo deste condutor e o alicate amperímetro detecta este campo magnético. Neste exemplo, temos então uma corrente elétrica medida de 31,5 amperes. Perceba, o alicate amperímetro ele detecta o campo magnético e através desta detecção mede então a corrente elétrica. E essa detecção do campo magnético, ela pode acontecer através de dois princípios, da indução eletromagnética ou do efeito Hall. Vamos agora aprofundar um pouco mais na ciência por trás do alicate amperímetro. Temos em tela apenas as pinças do alicate amperímetro e o condutor do qual desejamos medir a corrente elétrica. Observe, pelo condutor passa, neste caso, uma corrente elétrica alternada senoidal e irá produzir, ao longo do condutor, um campo magnético variável. As pinças do alicate amperímetro são metálicas e formam um circuito magnético fechado, análogo ao núcleo magnético de um transformador. Temos então, circulando pelas pinças, um fluxo magnético e ele pode ser detectado através de um enrolamento, análogo ao transformador. Toda vez que houver a variação de fluxo, podemos medir a tensão elétrica baseado na lei de Faraday. A tensão induzida é proporcional à variação do fluxo magnético. Esse é o princípio da indução eletromagnética e através deste princípio o alicate amperímetro pode apenas medir corrente elétrica alternada. Observe que todo o arranjo elétrico e magnético é análogo ao do transformador, então não há possibilidade de se detectar corrente elétrica contínua, pois há necessidade de um fluxo magnético variável. Vamos agora à medição de corrente elétrica utilizando o princípio do efeito Hall. Temos a corrente elétrica que passa no condutor, neste caso pode ser corrente contínua ou corrente alternada. Temos então o campo magnético ao longo do condutor e o fluxo magnético circulando pelas pinças metálicas. Não teremos um enrolamento, como no exemplo anterior. Temos um sensor de efeito Hall, que detecta a passagem do fluxo magnético. Mas como funciona esse sensor de efeito Hall? Considere esta placa do sensor de efeito Hall e intencionalmente se passa por ela uma corrente elétrica em função de pilha ou bateria do próprio alicate amperímetro. Teremos então cargas circulando no sentido, cargas positivas, e no sentido contrário, cargas negativas. Quando houver a passagem do campo magnético pelo sensor de efeito Hall, a força magnética irá separar as cargas positivas das negativas e teremos então uma diferença de potencial que pode ser medida. Este é o chamado efeito Hall e essa diferença de potencial é muito baixa, na ordem de milivolts. Então perceba, através do efeito Hall, o alicate amperímetro pode medir corrente contínua e corrente alternada. Mas o que acontece se colocarmos no alicate amperímetro simultaneamente
os condutores fase e neutro. Sabemos que a corrente do condutor fase é igual à corrente no condutor neutro, mas em sentidos opostos. Ocorrerá então que o campo magnético do condutor fase irá anular o campo magnético do condutor neutro e assim teremos um campo magnético nulo. Não havendo detecção de campo magnético, não haverá medição de corrente elétrica. Isso acontece também se colocarmos os três condutores do sistema trifásico no alicate amperímetro. O campo magnético nas três fases irão se anular e não teremos a medição de corrente elétrica. Dessa forma, para que possamos medir a corrente elétrica utilizando um alicate amperímetro, devemos introduzir um único condutor por vez. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e bons estudos!